Pronto, nós já estamos gravando, né? Eu agradeço uma vez mais a presença de todos. Hoje é o nosso 35º encontro, na nossa 35ª semana, para a gente discutir um pouco sobre a vida e obra de Francisco. E nós estamos agora iniciando aquela série que, na verdade, começou há 2 semanas com aquela pergunta de Dona Lourdinha, né, que gerou o posicionamento do porquê das dificuldades de Francisco na instituição e tudo mais. E a partir de lá nós selecionamos um vídeo onde Francisco respondeu isso, e aí ele já estava iniciando uma série de assuntos, e aí nós vamos seguir aquela sequência, que já é essa sequência última agora, que já vem se aproximando da doença dele, né? Até chegar aqui nos últimos dias. Então, primeiro, como a gente sempre faz, eu vou compartilhar a tela para a gente ouvir Francisco entoando o mantra. Vou fazer mais curto hoje. Pronto. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Narayana, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Narayana, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Naradev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Naradev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Yoga Dev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Yoga Dev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Mitra Dev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço a Mitra Dev, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço. Pronto. Então, como eu estava dizendo, por alguma razão, né, tudo que nós conversamos até aqui não foi gravado, mas está tudo dito e entendido. O importante é que a gente assista agora Francisco falando sobre aquilo que nós discutimos um pouquinho, mas que nós perdemos a gravação dessa parte. Então, eu vou compartilhar a gravação. Aqui. Pronto. Antes de terminar, antes de começar, eu queria perguntar se eu, com essa voz que estou, vocês estão escutando?
bem? Dá para escutar bem. Tá perfeito o áudio. Então, eu vou falar de algo para chegarmos a fazer uma certa análise posterior. Mas primeiro eu queria fazer uma explanação capitulada para que não fique dúvida. Eu acho que de todos os presentes que eu estou vendo aí, acredito que é só Rubens a pessoa que tem possibilidade de saber um pouco dessa história. Não digo nem totalmente, porque Rubens é da época do Ashram, mas o período antes do Ashram, no Mosqueiro e na Atalaia Nova, ele não acompanhou. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: a instituição, ela funcionou primeiramente na Atalaia Nova. E lá eu passei alguns poucos anos fazendo um trabalho lá com os hippies da Atalaia Nova, que era a Atalaia Nova, que é uma ilha que fica aqui de frente de Aracaju. Já foi o paraíso escolhido pelos hippies para habitarem, como Itaparica, lá na Bahia. E eu fui morar lá quando cheguei de Brasília. E lá fiquei um pouco de tempo. Foi lá na Atalaia Nova que eu conheci seu Sebastião. E seu Sebastião escreveu algumas cartas que ele me pediu que guardasse essas cartas, que eu procurasse adquirir um cofre. E dentro desse cofre eu guardaria umas cartas que ele iria escrever, que foram 21 cartas. E essas cartas estão dentro desse cofre. E eu só deveria abrir esse cofre quando eu achasse assim, e eu tenho achado, diante da minha situação de saúde, eu tenho achado que deveria abrir esse cofre para ler essas cartas. E a semana passada eu trouxe esse cofre, mas não deu tempo de chamar um chaveiro para abrir o cofre, para eu tirar as cartas, para eu conhecer o conteúdo dessas cartas. Tem umas cartas e tem também umas fitas cassete, que como tem muitos anos, eu acredito que elas devem ter dado mofo dentro do cofre, mas elas estão também lá dentro, umas 10 fitas cassete, gravadas com conversas do grupo da Atalaia Nova com seu Sebastião, ele nos instruindo, porque se ainda hoje eu conheço muito pouco, naquela época eu conhecia muito menos. E seu Sebastião foi uma pessoa enviada pela hierarquia para nos dar os primeiros passos do caminho. Então, seu Sebastião veio a Aracaju, ficou aqui durante um mês comigo em Aracaju, e depois foi para o Rio de Janeiro, de onde ele tinha vindo, de Petrópolis.
Ele tinha 87 anos na época, e 3 meses depois ele morreu no Rio de Janeiro, conforme o que ele mesmo previu, que morreria. E aí, lá um dia, eu e um amigo do grupo aqui da Telenova, chamado de Pedrinho, que eu acredito que Rubens conheceu, lendo uma revista Planeta, existia na última folha da revista uma seção da revista chamada de Correio Espiritualista. E o último anúncio, entre uma dezenas de anúncios, estava o menor de todos os anúncios, na parte de baixo, no lado direito, escrito isso assim: Sudha Dharma Mandalam, Grande Fraternidade Branca Universal, e o telefone Ribeirão Preto, Brasil. Mas eu não sei porque aquilo era o menor dos anúncios. Tinha anúncio de tudo que vocês puderem pensar, mas esse era o menor, e me atraiu profundamente aquilo. Eu dizia para mim bem assim: eu acho que eu encontrei agora o que eu procuro. Na época, eu era do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento e era espírita. Aí, escrevemos para Ribeirão Preto, para o Sérgio, que era presidente do Ashra de Ribeirão Preto, e ele foi extremamente gentil, extremamente. Eu nunca vi tanta atenção na minha vida como a que Sérgio deu a mim e a Pedrinho. A mim que escrevi. E aí, Sérgio mandou uma carta me dizendo que ele iria participar do assunto, a Sri Vajra, se era conveniente irmos a Ribeirão Preto para lá recebermos a consagração. E Sérgio escreveu uma carta dizendo que não sabe por que ele não gostaria de resolver esse assunto, que ele ia escrever para Sri Vajra. E falou a Sri Vajra tudo como aconteceu, inclusive o teor da nossa carta e tal e tal. Aí Sri Vajra, do mesmo jeito, se sentiu impedido de resolver esse assunto. Vocês estão escutando? Ele se julgou impedido de resolver esse assunto e disse que ia escrever para Sri Anantram. Escreveu a Sri Anantram. E Sri Anantram nos mandou isso. Naquela época tudo era sempre assim, meses depois. Meses. Quer dizer, uns 4 meses depois, eu recebo carta de Sri Anantram, me dizendo na carta ele que gostaria de consultar os mestres porque ele estava perto, repare, viu, de fazer uma peregrinação aos Himalaias, e lá ele conhecia um alto membro do Sudha Dharma e ele ia consultar esse membro o que fazer conosco. E dentro desse cofre que eu estou para abrir, tem a carta que Sri Anantram me falou. Me falou isso e depois ainda me falou uma carta,
ou me falou, através de outra carta, que o tal mestre tinha analisado algumas vidas nossas e que ele é quem gostaria de fazer a nossa consagração. Que ele não indicaria que nós fôssemos para lugar nenhum receber a consagração. Então, mandou num papel o desenho do manto que hoje nós todos usamos, o desenho, e marcou uma data. Essa data era um dia de lua cheia de maio, um dia de domingo, e ele disse que ele mesmo viria de lá fazer a consagração. E que nós colocássemos no meio da sala, um jarro com flores. E quando fosse a hora certa de iniciar a consagração, aquele jarro de flor cairia. Quando aquele jarro de flor caísse, e no lugar onde nós estávamos não tinha vento, não tinha nada, porque foi dentro de um quarto que a gente limpou e preparou, a gente não sabia de nada. Nenhum Namo Narayana nós sabíamos. Por isso que vocês são tão agraciados, que quando se consagram já conhecem tanta coisa, e eu nenhum Namo Narayana eu conhecia. Pronto. 10 horas em ponto, aquele jarro caiu. Ele estava no chão e ele embocou. Como ele tinha prevenido que o jarro caiu, eu não botei água dentro. Botei só as flores. O jarro caiu e eu fiquei assim, muito impressionado com aquilo, me arrepiei todo, olhei para Pedrinho, Pedrinho olhou para mim, e eu sinceramente digo a vocês, nem eu fiz nada e nem Pedrinho fez nada, porque nós não sabíamos o que fazer. Aí fechamos os olhos e começamos a, vamos dizer, meditar. Meditar em que eu não sei, porque eu não tinha instrução nenhuma para meditar. Fechei os olhos. Pronto. Fechei os olhos, vesti o manto que eu mandei fazer de cor azul, que ainda hoje eu tenho. Mas ele não indicou a cor, disse que fizesse da cor que eu quisesse. Fizemos o manto azul, fechamos os olhos e pronto. 1 hora depois, eu abri os olhos e disse, Pedrinho, vamos terminar, porque eu acho que já acabou a consagração. Eu não sabia quando começava, nem quando estava no meio, nem quando estava para terminar. Eu só sei que durante essa 1 hora, a gente sentiu uma coisa estranha, muito estranha o tempo inteiro. E quando eu abri os olhos, que sugeri a Pedrinho de terminar aquela consagração, é porque eu deixei de sentir. Quando eu deixei de sentir aquilo, que eu não digo nem aquela presença, porque na época eu não entendia nem de presença, sabe? Nada. O que eu conhecia era o Espiritismo, muito pouco. E aí, foi assim a nossa consagração, estranha, diferente, e que eu não sei porquê, por causa dessa consagração, eu adquiri uma coisa que ainda hoje eu agradeço muito, que é
uma natural reverência, natural respeito, natural uma natural devoção pelos mestres. Recebi aqueles livros, o Gita, o Sanatana Dharma, o Yoga Dipika, o Sudha Raja Yoga, o Sanatana Dharma Dipika, alguns pouquinhos folhetos da instituição, que não era nem de Ribeirão Preto os folhetos já eram do Ashram de Uberlândia. Os folhetos sobre o que é o Sudadharma e tal. E nós lemos aquilo e eu digo a vocês que desde aquela época, aquela pouca coisa que caiu na minha mão, parecia que era ouro em pó. Mas era um valor tão grande que eu dava aquilo, sabe? Um valor muito grande. E até hoje eu digo, como disse hoje no Evangelho de manhã cedo, sabe? Eu não sei como eu adquiri uma total, absoluta, irrestrita e incondicional confiança nos mestres que eu conheci, sabe? Na Atalaia Nova, eu vou voltar um pouquinho. Quando eu cheguei na Atalaia Nova, que lá eu permaneci um tempo, um dia eu tive um sonho com um homem muito estranho, muito alto, e esse homem me convidou para a gente dar uma volta na Terra, porque ele queria me mostrar o estado que a Terra estava, para que eu pudesse me estimular a me dedicar total e absolutamente a essa causa do Sudadharma. E realmente produziu esse efeito. Essa viagem, que eu não sei que viagem foi aquela, que era caminhando, mas caminhando numa velocidade que meu cabelo na época era um cabelo grande. E a velocidade que eu caminhava com este homem era tão grande que o cabelo ia para trás, como se eu estivesse numa moto andando a 300 km por hora, sabe? Me lembro do cabelo tremendo assim no vento. E aquele homem, nós saímos por um lado da Atalaia Nova e voltamos pelo outro lado. E eu tinha conhecido a grande maioria dos países do mundo e visto os grandes problemas que o planeta enfrentava. Ele me mostrou tudo aquilo. Ainda na Atalaia Nova, foi que eu conheci o Sudadharma desse jeito que eu falei a vocês. Aí, o Ashram de Uberlândia tinha um folhetinho chamado Princípios e Finalidades, um folheto de cor azul. E no meio do folheto, o retrato de um homem. E o tal homem que estava no retratinho era o homem que eu dei esse passeio em torno da Terra. E embaixo tinha escrito Sri Janardana. Digo, minha Nossa Senhora, será que é esse homem mesmo? E depois eu comecei a conhecer outros retratos deste homem.
e foi se confirmar que o nome dele era mesmo Sri Janardana até hoje. Então, eu quero dizer a vocês que eu conheci Sri Janardana antes do Sudadharma. Eu tenho a impressão que uns 2 ou 3 anos antes. Não. Uns 2 anos antes. Foi que eu conheci ele e muito tempo depois foi que eu fui saber o nome dele. Então essas coisas na minha mente produziram um efeito na minha vida de uma tal maneira que, não sei, quando eu vejo uma pessoa questionando, sabe, alguma coisa do Sudadharma, não sei não. Para mim isso é uma coisa tão clara, tão insofismável, tão cristalina, tão meridiana, sabe? Que foi tudo na prática. Eu não conhecia através de ninguém. Eu não entrei no Sudadharma pela exortação de ninguém. Eu conheci desse jeito que eu acabei de dizer a vocês. E isso formou dentro de mim um respeito muito grande. Um respeito assim grande, sabe? Pelos mestres externos, Subramanya, o Pandit Srinivasa Acharya, Srivasudeva Rao, todos. Um respeito muito grande. E o melhor, natural, sabe? Então, quando eu vejo uma pessoa, um pobre mortal que não entende de nada, fazer uma crítica, assim, como eu passei a semana passada, eu nunca na minha vida chego em reunião nenhuma para me sentar numa cadeira e ficar esperando as pessoas chegarem. Nunca. Nesse dia da reunião do Eu Sou, eu cheguei meia hora antes. Aqui nessa sala deve ter umas 2 pessoas que estavam na reunião. Uma é Nádia, que eu estou vendo aí. Você estava também. Na reunião do Eu Sou. E eu cheguei assim, uma meia hora antes. Aí uma pessoa veio, sentou ao meu lado e começou a questionar acerca do Gita, da instituição. E por incrível que pareça, eu tinha... Cadê Isabel? Conseguiu? Não consegui não, porque a internet está atual. Se você conseguir em casa, me manda. Eu lhe dou o CDC. Viu? Se eu quiser, eu faço isso. Você faz, tá bom. Já resolvi. Já resolveu. Já está na internet, já passou. Aí, essa pessoa chegou e passou meia hora questionando acerca do Gita. E entrava nome de Prabhupada, misturado com Hansa Yogi, com essas coisas todas. Mas interessante. Eu me levantei, fui na sala aqui da tesouraria e disse, Nádia, eu vou ficar aqui um pouco, porque parece que as coisas chegaram no limite. Antes que eu diga a essa pessoa um monte
que eu não nego a vocês que eu estava com vontade de dizer um monte de desaforo. Se respeite. Quem é você para estar falando de Hansa Yogi e de Narayana e tudo mais? Eu não disse. Eu procurei a sala de Nádia e disse, deixa eu ficar aqui um pouco, até a reunião começar. Voltei para a reunião, fui fazer a reunião, mas eu estava assim, chocado com o mau karma que aquela pessoa adquiriu. De falar dos mestres assim, que quase que eu pergunto a ele como meu pai. Quando eu questionava ele em alguma coisa, ele dizia, olha, eu não sou seu parceiro não, viu? Eu sou seu pai, você me respeite. Eu tive vontade de dizer, vem cá, e Hansa Yogi agora é parceiro seu, é? Para você estar fazendo crítica a Hansa Yogi? Mas eu não disse, viu? Mas não nego, tive vontade. Que achei aquilo um ato de profunda irreverência, profundo desrespeito, tudo. No outro dia, essa pessoa colocou essas coisas da internet que eu não entendo. Para Nádia, para Cleide, para outras pessoas, e as pessoas vieram me perguntar, Francisco, fulano me telefonou, me dizendo que a reunião que você fez do Eu Sou, foi você dando charada nele, sei lá, como é que chama, piada nele o tempo inteiro. E o tema da reunião foi simplicidade. Eu não tratei de ninguém, né? Certo. Aí, como eu sei que história de internet, agora esse assunto pode estar no Japão, e pode chegar a vocês aí, de que eu andei distratando ele e tal. Olha, na verdade, eu tenho que repetir isso. Vontade eu tive de mandar ele se respeitar. Sabe? Mas eu não fui, não. Eu me levantei e fui conversar com o Nádia. Deixa eu ficar aqui, que ainda faltam uns 15 minutos para a reunião. Deixa eu ficar aqui, porque senão eu estou achando que eu vou perder o controle, que eu não quero. Eu não quero. E como isso já correu nas tais redes sociais, sabe? É possível que isso tenha chegado a vocês. E se chegou a vocês, eu estou dizendo, se, olha o conectivo condicional aí. Eu parei um minutinho a transmissão para fazer uma pergunta para o grupo. Eu achei tão estranho hoje o modo como tudo aconteceu e nós temos perdido a primeira parte da gravação e das discussões, e agora o tema está continuando assim, que a minha pergunta é, considerando aquilo que a gente conversou e a unidade de todo esse vídeo, e que nós temos aqui mais 40 minutos de vídeo, na verdade, a minha proposta seria hoje, de repente, a gente assistir o vídeo todo. E a semana que vem, a gente reflete sobre esse vídeo. A outra ideia seria parar agora, mas ele está um pouco na metade, a gente conversar já, e eu deixar a segunda parte do vídeo para o YouTube, né? E eu não sei, assim,
Vocês se incomodariam se a gente assistisse o vídeo todo, tá claro? Ou acha que vai ficar pesado? Antes que eu retorne assim, eu pare de compartilhar. Como é que ficaria melhor? Quem quiser falar, dá uma opinião para ajudar a gente a tomar uma decisão. Faltam 40 minutos, né? Isso. Podia assistir e acabou. Acaba a reunião. Eu acho que depois a gente. Eu prefiro depois assistir o restante. Mas aí, a maioria é quem diz, né? Posso falar? Claro. Rubens, é o seguinte, eu particularmente, eu tô com um probleminha aqui em casa, sabe? Vou dar satisfação a vocês porque a minha esposa trabalha na área de saúde e ela hoje ela não está em casa, ela está na casa da minha sogra porque ela soube hoje que a colega dela que trabalha com ela está de Covid e ela ontem teve com essa colega. Então, como ela não veio para casa, ficou na casa da minha sogra para evitar o contato comigo e com o meu filho, eu estou aqui em casa com o meu filho novinho e o sobrinho dela que também saiu de lá para evitar que ele não está vacinado, nem eu estou vacinado. Então, assim, eu hoje estou assim, com o meu tempo um pouco assim. Se eu for demorar mais, eu não sei como é que ele está lá fora, aqui na sala, se ele está dormindo ou não, para poder dar um apoio. O menino que está me dando apoio para eu participar da reunião, entendeu? Aí, para mim, dificulta um pouco, Rubens. Mas só estou dando essa sensação assim para mostrar o meu lado, certo? Eu acho que já deu para te dar um consenso. Por ali, pelo teu argumento que é forte, considerando que já são 9h04, a gente conversa um pouquinho e vamos fazer diferente. Ao invés de eu subir para o YouTube, a semana que vem a gente assiste a segunda parte desse vídeo aqui mesmo e Então, discute. Eu ia sugerir isso, Rubens, porque você faria uma introdução na semana que vem, mais ou menos com o que você falou hoje, que não ficou gravado. Atualizada, né? Não tem problema nenhum. Então tá bom. Agradeço e peço desculpa ao mesmo tempo, viu? Eu acho que está tudo certo. Então, podemos abrir as falas, os comentários, como vocês quiserem. Assim, quem sentir que quer iniciar e dar uma palavra, pode pegar o microfone. Somos poucos, né? Dá para fazer assim, de uma maneira espontânea. Quem gostaria de comentar? Se não, para ajudar, eu comento um pouquinho, né? De repente, retomando aquilo que eu tinha dito no início, um pouco, de como foi a ideia, a motivação toda para a gente escolher esse vídeo. Né? Talvez isso ajude, mas eu não quero, como é que se diz? Monopolizar a discussão, né? Mas eu posso fazer um resumo rápido, né? Que pode ser que isso motive as pessoas a participarem. Como é que eu vou começar a falar? Começar a falar sobre o que Francisco, esse vídeo, já que a gente perdeu a gravação, né, tem que lembrar, foi gravado no dia 18 de março de 2019, ou seja, Francisco já estava começando a adoecer, ele fala disso no vídeo, mas a gente não levava isso ainda a sério. Ele diz que não abriria mão de passar por tudo que ele precisa passar já, e aí ele vai dizer que é hora, inclusive, dele compartilhar algumas coisas. Por exemplo, sobre esse cofre, com essas cartas dessa pessoa
que orientou o trabalho da Atalaia Nova, e inclusive depois com o documento que ele recebeu da Índia, antes ainda de ter ingressado no Shuddha-dharma, se preparando para fazer a consagração ao Shuddha-dharma. Fala sobre as experiências com Sri Janardana, né? E vai falar de 3 experiências marcantes na vida dele. Ele ainda não falou dessas experiências duras. Na segunda parte do vídeo ele vai falar, então, na semana que vem eu posso falar disso com um pouco mais de detalhe, né? E pronto, depois da semana que vem eu faço o link, inclusive, com essa ideia de que ele está falando sobre esse processo de morrer em vida, de que as consagrações, em especial a consagração de maio, que é esse grande chamado para esse processo de mudança, é para essa ideia de que a gente se torne um duija, inicialmente. Ou seja, é quando eu tenho o meu nascimento espiritual. Duija é essa palavrinha da literatura sagrada da Índia, né? Que significa 2 vezes nascido. Mas, na verdade, isso é lá no hinduísmo, no Vedanta, onde você nascia do teu pai e da tua mãe, com uma vida material, depois você renascia pelas mãos do Guru para uma vida espiritual. Mas Francisco está indo além disso aqui no Shuddha-dharma. Ele fala de muitas mortes e muitos renascimentos em vida, né? Mas que esse processo se inicia com essas grandes mudanças, com essas grandes metáforas, onde uma dessas metáforas é a própria mudança mesmo, para recomeçar tudo, vou dizer, uma mudança de casa, onde você abandona todas as coisas velhas e você se renova, vai para um endereço novo, uma roupagem nova, levando apenas aquelas coisas que é o teu aprendizado, a tua construção, para você seguir em frente. E que isso é uma oportunidade para lembrar a gente, né? Por exemplo, a consciência, das vezes, a gente acusa a gente das coisas erradas que nós fizemos, os nossos inimigos nos acusam, as pessoas que não nos perdoam de algumas coisas, que a gente tem dificuldade de encontrar com essas pessoas na vida. E, de repente, não. Quando a gente passa por esse processo das consagrações, em especial essa da lua cheia de maio, né? É esse momento de mudança onde você, de fato, se liberta desse passado, morre para aquela vida passada, né? E você é uma outra pessoa. Então, se teu amigo vem a você vai dizer, olha, eu não sou mais aquela pessoa morreu, né? Então, me desculpa, mas aqui é uma outra vida e vamos iniciar uma outra relação. Quer dizer, esse é o tema. Então, até brincando, que aqui eu e Cássia, por coincidência, estamos nesse processo de mudança que eu comentei. Semana que vem eu falo um pouco mais, até porque no vídeo tem um depoimento, né, que é também sobre um rito de passagem, uma experiência mística, que eu tinha me esquecido completamente, que essas coisas são assim, elas se apagam da mente por alguma razão que eu desconheço. E quando eu vi um vídeo que era eu falando, de repente eu me lembrei de tudo que eu tinha vivido aquilo. E eu lembrei agora, 2 dias atrás, né? Que na verdade foi uma coisa. Semana que vem eu posso comentar um pouco mais sobre isso. Uma coisa muito forte, porque é esse processo mesmo de renascer em vida também. Ou seja, você iniciar uma outra etapa e deixar para trás uma outra vida que você tinha. Então, pronto. E acho que eu vou passar a palavra para os outros. Aí a semana que vem a gente aprofunda essa parte. A casa aqui já vai estar muito mais bagunçada, porque aí já vai estar tudo desmontado, a mudança quase para sair já. Porque dia 28 ela vai, né? E agora, sexta-feira, já vem uma pessoa embalar os livros, sexta e sábado. Aí a semana que vem, uma pessoa vai desmontar umas estantes daqui para elas poderem ser transportadas.
Então vai ser assim meio por etapa. Que é também esse processo de consagração, né? Ou de mudança dessa lua cheia de maio. Então o nosso ritual vai estar sendo vivido no templo que é a nossa casa e na construção da nossa nova casa, do nosso novo templo. Passando a palavra para quem quiser falar. Quem quer começar? Márcio, Félix? Quer falar, Márcio? Cadê o Márcio? Não. Abre o microfone. Foi. Olha só, e as fitas? Ele não recuperou, não? Olha, As fitas cassetes? essas histórias, só quem pode dar informação são Tá. pessoas que ele preparou para esse fim. Claro, eu entendo tudo isso. Os 5 Granadatas e os emissários ligados à grande síntese, as pessoas de lá, que são no Churaçaba. Então, eles é que devem saber disso. Eu, como era parceiro de Francisco, mas atuo assim, mais à distância aqui do Rio, dessa parte da instituição, eu não tenho a menor ideia. Não sei dizer o que aconteceu. Passo a passo, né? Passo interessante. Ele foi escolhido, né? Ele foi escolhido. Mas eu não tenho Mas informação. é uma doçura. O seu Francisco está mais doce ainda, né? Bem simpático, dá uma coisa, né? Mesmo quando ele vai xingar uma pessoa, que ele quer xingar, ele não vai fazer isso. Meu Deus, ele pede ajuda à Nádia. Que isso, cara, o cara é um anjo mesmo. Ele é demais. Semana que vem ele vai confessar uma coisa mais dura. Se prepara. Ele é humano, né, cara? Estava na Terra, mas estava humano, né? Você explicando, né, o seu jeito de dar palestra, né, de explicar as coisas, fica muito interessante mesmo. A gente não sabe se presta atenção em você ou no seu Francisco, né? Interessante aquela coisa da mudança, que eu te falei também de Shiva, né? As coisas estão acontecendo, acho que com todas as pessoas, né? Na pandemia, né, as coisas estão mudando. Tem que mudar, de qualquer jeito. Muito interessante. E, poxa, obrigado. Grato, Márcio, Grato a você. Namastê. pelo seu depoimento, pela sua força. E a coisa que eu admiro em você é que você é um samurai que nunca desiste mesmo. Você é um samurai, pode ser chamado assim. E eu nunca te vi. Cai e levanta. Ninguém te derruba, porque você não aceita a derrota. Parabéns. Obrigado. Fico feliz. Pronto. Quem quer pegar a palavra agora? Cristina? Então eu vou falar um pouquinho. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, né? Então, poxa, o Francisco, ele só me surpreende. Eu já tinha ouvido ele falar em outras reuniões que ele conheceu Sri Janardana antes de entrar para a Shuddha Dharma, né? Mas esse sonho que ele descreveu com Sri Janardana foi a coisa mais emocionante que eu pude presenciar e ouvir, né? Ouvir. Ele descreve que visitou a Terra, né, e viu o sofrimento, né, pelo qual o planeta estava passando, né? Isso tudo antes, né, praticamente, né, de conhecer a instituição. Eu faço dele as minhas palavras quando ele falou que quando ele teve às mãos a literatura da Shuddha Dharma, né, os livros, os folhetos, que ele sabia que aquilo ali é como se fosse ouro em pó. Ouro em pó. Assim, é claro que a minha consagração foi de longe, como foi a do Francisco, né? A dele veio um mestre mesmo, dos Himalaias, da Índia, que fez a consagração dele. Mas eu sempre senti ou pressenti algo muito sublime que acontece nas consagrações. Que assim,
as palavras não dão conta de explicar, sabe? E aí, o que eu costumo dizer? Você entra para estudar Dharma, não tem mais volta, entendeu? Você entra, acontece alguma coisa, uma transformação na sua vida, mesmo que você não perceba. Engraçado que hoje mesmo eu estava falando com meu esposo, sabe? Porque tem muita questão assim, de religião, se estudar Dharma é religião ou não é religião. Eu falei, olha, Zé Ricardo, eu acho o seguinte, tudo que eu sou hoje, eu devo ao mantra Om Namo Narayana, que nada mais é uma entrega à divindade, uma entrega a Deus. Porque mesmo quando eu não tinha consciência de que aquilo era o certo a fazer, eu já fazia. Eu fazia sem querer. Eu fazia, não sei, assim, por uma alucinação, por alguma coisa que me falava, você tem que fazer esse mantra. Entendeu? Então, e eu sei exatamente o que o Francisco sentiu, porque eu já estive com pessoas que tentaram denegrir a Shuddha Dharma Mandala, mas assim, num grau muito elevado, eu senti isso na pele, e eu aguentei igual o Francisco aguentou, porque no fundo, eu sabia exatamente o que é Shuddha Dharma. E assim, certas coisas assim, do coração e da profundidade, não tem como você passar para o outro. Não tem, cada um tem um processo, né, evolutivo. E assim, esse respeito que ele tem pelos mestres, eu tenho isso também muito dentro de mim, que eu também não sei explicar. Claro que eu não chego ao dedo mindinho do francês, já até falei isso por Rodrigo essa semana. Mas por que a gente se identifica tanto com o Francisco, né, o nosso grupo aqui, justamente por causa disso. Esse respeito com os mestres, com tantos membros externos, né? Porque foram eles que nos apresentaram, né? Essa literatura sagrada, essa prática sagrada. Francisco falava que a gente tomar muito cuidado ao recitar mantras. Não é qualquer mantra que você pode recitar. E que os mantras da Shuddha Dharma são sagrados. Entendeu? Então, quando você não pode, você tem que ter muita reverência, muito respeito às coisas da Shuddha Dharma. Muito. E aí eu falava com meu esposo hoje, Shuddha Dharma, isso aí, Rubens, eu aprendi com você, é onde o sagrado está. A Shuddha Dharma está também. Pode ser num pastor evangélico, se ele estiver fazendo o culto dele a partir do coração, com aquela profundidade, com aquela pureza de coração, e ajudando os seus fiéis, isso é Shuddha Dharma. Tanto faz um pastor evangélico, quanto um espírita, quanto um católico, entendeu? Então, e quem me mostrou isso? Foi o Francisco. Francisco me mostrou isso. Agora, quem me falou que China, a essência do sagrado é o Shuddha Dharma. Então, nesse aspecto, a gente tem a certeza que não se trata de uma religião, é algo muito mais profundo, muito mais místico, muito mais esotérico, né? É algo que, às vezes, as palavras não dão conta de falar o que é o Shuddha Dharma. Então, isso que o Francisco passou, eu passei também, mas eu, graças a Deus, aguentei igual ele, e a gente tentando denegrir mesmo o Gita, todas as literaturas de Shuddha Dharma, e eu passei por isso, e Rubens me falava, Cristina, só quando você for no Francisco, você acaba essa dissertação, só. Eu fui lá, eu tinha um caderninho cheio de perguntas, eu não fiz pergunta nenhuma, meu marido me olhou assim e falou, aí as perguntas, eu só pedi autorização a ele e permissão para continuar o trabalho. Porque, do nada, eu percebi que ele era a única autoridade dentro da Shuddha Dharma para poder me dar essa autorização. E ele deu. E a partir do momento que ele deu, tudo transcorreu normalmente. Tudo foi fluindo.
Então, assim, é algo do Francisco, é algo assim, inacreditável. Ele era mesmo para vir e ser esse líder espiritual do Shuddha-Dharma. E que bonito isso, né? O respeito, a reverência que ele tem. Isso aí ele nos ensinou e a gente tem que seguir de olhos fechados, porque é algo muito bonito mesmo, muito. Eu, por exemplo, não sei, eu só presento, mas não sei explicar. Mas quem sabe um dia daqui, em outras vidas, né, a gente vai aperfeiçoando mais e através das meditações, das práticas, poder vivenciar isso cada vez mais. E eu tive um sonho lindo com ele, só para fechar. Foi um sonho muito, muito profundo e que tem a ver com o que você falou hoje, o Rubens. Ele veio para mim, mas como uma energia. Eu sabia que era o Francisco, mas eu não vi o Francisco, como a gente via no plano físico. Eu vi o Francisco numa energia assim, branca, muito branca, muito branca. E aí ele me falava, mas ele não me falava com palavras, ele me falava, não sei se era mentalmente, se era espiritualmente, se era de coração para coração, mas eu entendia ele. Ele falava o seguinte, uma frase que você falou hoje, vou ter até que ler aqui, só um minutinho, vai demorar um pouquinho, mas vai valer a pena. Quer ver? Você falou hoje uma coisa muito bonita. Morra para o passado e renasça para uma nova vida, que nada mais é a consagração, né? Mas em que sentido que ele falava isso? Ele falava, Cristina, e aí Cristina pode pôr o nome de quem quiser, quem se encaixar nisso aí. Eu, nesse momento, me encaixo. Cristina, você só vai ter uma nova vida, você só vai poder visualizar o que é o Shuddha-Dharma, o que são os mestres, quando você morrer pelo passado. Então, ele me falou isso em sonho. E quando ele falou, eu entendi perfeitamente, porque a gente se cobra muito do que a gente fez no passado, né? Imagine outras vidas. Aí eu entendi que ele falou o seguinte, morra para o passado, o que passou, passou. A partir de agora é uma nova vida. Então, assim você vai abrir a sua visão espiritual. E aí, na hora que ele falou isso, a própria energia começou a desenhar o contorno, assim, da Divina Mãe. Foi muito bonito o sonho. Muito bonito o sonho. Então, acho que hoje foi um momento de eu falar desse sonho para vocês, mas já deve ter mais de um mês que eu sonhei esse sonho. Mas foi muito bonito, hein? A própria energia dele, aquela sombra branca, foi desenhando os contornos da Divina Mãe, assim, como se eu estivesse visualizando, né? Então é isso, gente. O Francisco é um exemplo a ser seguido. Tudo que ele fala são pérolas. Gratidão, namastê. Alguém mais quer falar? Eu acho que fica todo mundo esperando pelo outro, né? Cássia ficou ali como quem disse, aperta ou não aperta? Não é, Cássia? Vou falar um pouquinho. Eu estava aqui, assim, analisando, Rubens, e, assim, tentando fazer uma síntese de tudo que foi relatado, né, nesse vídeo aí. E, assim, a gente vê que tudo na vida de Francisco é uma vivência. É o dia todo e todo dia. Você vê quantas coisas acontecem, né? E tudo tem algo que forma nele para que ele conte as experiências das pessoas. E essas experiências parece que acontecem num propósito para que ele absorva, avalie, triture aquilo ali e depois passe para as pessoas sentirem o que ele passou com essa experiência. Então, tem experiências
que a gente considera assim, como foi essa que a pessoa chegou para ele para falar não muito bem dos grandes seres, né? E as experiências que ele passou também de uma elevada energia da consagração dele, né? Então, a gente parar para ver coisinhas que acontecem, por um lado, e outras coisas pelo outro lado também. Então, são assim, é o tempo todo, vivência, 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 e ele, para que ele, na verdade, você vê que ele não anda morrendo. Ele tinha épocas que ele dizia, morri tal dia, não foi? Pelo menos o tempo que eu tive com ele, eu vi ele contando, né, das mortes dele em vida. Então, não era assim. Todo dia ele tinha uma coisa, mas morrer mesmo para que acontecesse as mudanças na vida dele, tinha as épocas para ele fazer isso. Mas se a gente parar para dizer a gente, e aí, quando é que eu morro nessa vida? Quando é que eu vou renascer nessa vida? Então, eu acho que a gente está mais assim, mais propício a morrer várias vezes devido às nossas necessidades das nossas mudanças, do que ele que já tem, eu acredito, né, que o grande conhecimento, experiência, por tudo que ele vivenciou nessa vida, né? Tudo que ele, se a gente parar para fazer uma grande avaliação, o dia de Francisco é uma vivência, o outro dia é uma vivência, o outro dia, por aí a gente quantas e quantas histórias ele tem para contar para poder alimentar a gente no que é espiritual, né? É muito interessante. Então, olhando tudo isso aí que ele comentou em algumas coisinhas aí a gente vê que tudo isso são vivências e vivências e vivências para que ele realmente passe para a humanidade. Porque a gente vê, se a gente está para escutar e querer aprender com ele, ele tem a história para contar. E como tem histórias um pouco simples, histórias muito fortes, que em cada um é tocada, né? De acordo com que cada um absorva e traga para si, e faça suas avaliações, e façam suas mudanças, e façam suas mortes e seus renascimentos. Beleza. Gratidão. Grato, Dagoberto. As pessoas estavam pedindo hoje para a gente assim ser bastante conciso para não estender no horário, né? Já são 9h30, mas ainda tem para falar a Maria Alice, a Dona Lurdinha e a Cássia. E eu acho que a partir daí a gente já pode encerrar, e a semana que vem a gente apresenta a segunda parte desse vídeo, que é uma parte mais contundente, que vai reforçar tudo isso que nós dissemos aqui hoje. Vou ser bem breve. Francisco, de tudo que Cristina já falou, Dagoberto, Rubens, Márcio, eu vejo ele assim, ele é um professor tão atento que ele olha para a plateia, para quem está assistindo, e às vezes ele fala a mesma coisa de formas diferentes em função das pessoas que estão ali do lado dele, para que as pessoas compreendam melhor os ensinamentos e tudo que ele quer passar para a gente. A gente já viu ele mudar a vivência, vem com o título da vivência, de repente, não é nada do que você está esperando, porque ele também sente a energia que a gente está passando, sempre sentiu. Então, acho que isso é tão importante para a gente, é um outro aprendizado também, né? A gente não pode, a gente vai conseguir despertar no outro aquilo que a gente também está despertando dentro da gente. Então, eu acho assim muito interessante a forma como o Francisco agia nas conversas e como ele, às vezes ele fala, vou ser breve, ficava um tempão com a gente, às vezes ele tinha mais tempo, mas ele via que não precisava, em 15, 20 minutos ele falava alguma coisa e saía.
E eu acho que vai ser importante a gente assistir o outro vídeo para terminar essa discussão, porque parece que é muito forte, né, tudo que ele está falando. Só isso. Namastê. Eu só tenho que agradecer por estar aqui com vocês e a experiência de Cristina, né, com o mantra Om Namo Narayanaya. Eu também tenho, não sei se como ela, mas a minha, fantástica, assim, experiência maravilhosa, sabe? E é o mantra é meu mantra, é o que eu recorro. E também a tudo que o Dagoberto falou, muito interessante, e a gente via isso, né, quando ele, a convivência com ele, e Cássia falou também, eu também observava isso. Ele falava para o pessoal de cá, e falava, acho que foi comentado aqui, e falava para as pessoas de lá do povoado, né? Assim, muito interessante, como Cássia falou. Assim, falava para outros, né? E para as pessoas que bem menos letradas. Namastê. Namastê, Alice. Então, falta Dona Lourdinha, se quiser abrir o microfone, Dona Lourdinha. Abre a câmera também para te ver a senhora. Abre os dois. Está fechado o microfone. Você não consegue abrir não, né, Rubens? Abrir não, né? Só fechar, né? Não, eu aqui não posso abrir. Só se ela sair e entrar de novo, aí abre sozinho. Quer sair e entrar, Dona Lourdinha? Aí a senhora faz o encerramento. Abriu. 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 Olha, sabe, tudo isso que nós estamos vivenciando agora, através a essa vida, nossa mãe, humana e sagrada do Francisco. Todos vocês foram brilhantes, luminosos nos seus depoimentos e completaram de uma forma assim muito clara todo esse momento que nós vivemos. A gente lembra desse lado humano dele, quando naquela reunião ele mesmo fala: a minha ira é tão grande, mas eu não posso me entregar a ela. E ele se retira e, naquele tumulto interior, ele tenta se controlar para que não houvesse uma situação que prejudicasse até, né, ao clima daquela reunião dos estudos. Enfim, toda a sequência foi fantástica, essa experiência dele ao redor do mundo, onde ele vivenciou o sofrimento da nossa terra. E depois disso, certamente, muitas coisas transformaram a sua vida, né? Numa clareza infinita da sua missão, daquilo que ele deveria cumprir como um mestre de tantos discípulos que estavam ali em busca, muitos preparados, outros nem tanto, e ele acolhendo a todos com esse coração tão grande e infinito.
todas as experiências que foram narradas hoje me tocaram muito, né? Essa transformação, esse processo da lua cheia, onde a própria lua demonstra, né? Ela demonstra nas suas estações aquela mudança de nova, de crescente, de cheia, novamente declina, mostrando que a nossa vida é também assim. Acho que a cada dia nós morremos e nascemos com experiências novas e, graças a Deus, nós temos um caminho que nos dá todo esse respaldo, né? De seguir com confiança, com fé. Eu sou cristã de nascimento, mas minha fé aumentou e eu sinto que hoje eu sou realmente assim, tenho uma visão ecumênica, onde eu vejo a luz que nos é mostrada em todos esses caminhos. Respeito e sigo o meu coração. E agradeço profundamente, queria falar mais, mas tudo foi comentado de uma forma brilhante, pelo qual agradeço a palavra de cada um dos irmãos e das irmãs. Namastê, as horas se prolongam, e eu acho que é mais adequado, então, um namastê de coração. Namastê. 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 Com essas palavras, eu acho que a gente pode encerrar a nossa reunião de hoje. E fica aqui, então, esses 3 pontinhos, porque essa reunião, então, tem uma segunda parte que a gente conclui na semana que vem. Né? Agradeço a fala de todos, eu estou com a dona Lourdinha, né? Todas as falas foram importantes e se complementaram, e acho que isso é a riqueza da gente trabalhar em grupo e construindo aí essa egrégora. E a egrégora é isso mesmo, onde cada hora um de nós é porta-voz de uma porção da verdade. Então, eu acho que nós atingimos essa parte do nosso objetivo. Agradeço a todos pela reunião de hoje. E namastê. Namastê. Na próxima semana, eu já vou parar a gravação, né? E me despedindo, então. Até quarta-feira que vem. A gente assiste a segunda parte, conversa mais um pouco. Namastê. Namastê. Boa noite, boa semana. Boa noite. Boa sorte, Dagoberto, com a sua esposa. Boa noite. Tá. Não seja nada. Obrigado, eu acho que vou passar